Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um final de semana bem divertido. E hoje nós vamos começar mais uma semana de aula. Então, vocês irão localizar as atividades que eu estou mandando para vocês no grupo e essa que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês irão colocar a data de hoje. Então, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, e embaixo vocês irão colocar a leitura que vocês fizeram hoje, que foi do livro que eu mandei lá no grupo também. Então nós vamos começar as atividades de língua portuguesa, onde vocês farão a leitura de um poema para depois responder algumas questões sobre esse poema. Então esse poema se chama Meiguice. Então eu quero que vocês comecem a pensar no que significa a palavra meiguice. O que será que é meiguice para vocês? Será que isso que vocês pensaram tem a ver com a palavra que está descrita aqui no nosso poema? É isso que nós vamos descobrir agora. Então esse poema foi escrito pela Adelina Lopes Vieira. Acompanhem a leitura comigo. Deram à linda Clarice uma gatinha mimosa, tão branca, tão carinhosa, tão engraçada, tão mansa, que a encantada criança, por nome, lhe pôs Meiguice. Então olha só, quando a gente leu o título Meiguice, a gente pensou em um significado diferente. E agora a gente está vendo que Meiguice é o nome de quem? Da gatinha. Quem ganhou essa gata? A Clarice. E ela é carinhosa, ela é mimosa, ela é mansa. Então, esses adjetivos, o jeito da gatinha ser é um jeito meigo. Talvez por isso a Clarice tenha dado o nome dela de Meiguice. Então, para a palavra meiguice, a gente tem um significado diferente no dicionário. Aqui no poema, meiguice significa o quê? O nome dessa gata, né? Continuando aqui, ó. Tinha bom leite ao almoço e biscoitos e bolinhos. Dormia em sedas e armarinhos e ronronava fagueira quando sentia coleira de fita azul no pescoço. Aqui está dizendo tudo que a gatinha tinha de bom, né, no novo lar dela. Então ela tinha bom leite no almoço, a gatinha tinha biscoitos, bolinhos, olha onde ela dormia. Em sedas, que é um tecido bom, armarinhos, ela tinha coleira. Clarice amava deveras a bichinha cor de neve, e a gata, nervosa e leve, adorava a pequenita, e tinham graça infinita estas amigas sinceras. Então, que cor que era essa gata? A bichinha cor de neve. Olha o segundo verso aqui, ó. E o que ela era? Nervosa e leve ao mesmo tempo. Ela também adorava quem? Olha, adorava a pequenita. Quem que é a pequenita? Essa palavra está se referindo a quem? Pequenita. A Clarice. E elas eram o que? Amigas sinceras. É isso que está dizendo o poema. O que eu quero mostrar para vocês? Lembra que na aula passada eu falei que os poemas geralmente são feitos em versos, que cada verso é uma linha, né? Que as palavras formam frases. Eu falei isso na aula passada. Vocês se lembram disso? Então, cada linha dessa daqui, ó, é um verso. Esse é um verso, esse aqui é outro verso, esse é outro verso. Então o poema ele é formado por versos. E alguns versos vão rimar com outros.
Nesse caso desse poema, o primeiro verso está rimando com o último verso. Ó, Clarice, meiguice, olha o som final, ice. Tudo bem que Clarice está escrito com I, 2 S e o E. E meiguice está escrito com I, C e E. Na aula anterior eu falei que geralmente as rimas apresentam palavras que terminam com as mesmas letras no final. Só que essas letras no final de Clarice e meiguice são diferentes. Porém, mesmo assim, elas apresentam o mesmo som. Que som que é esse? O ice, né? Clarice, meiguice. Agora, o segundo verso tá rimando com o terceiro verso, ó. Mimosa, carinhosa, olha o som final, osa. Então tá terminando com as letras iguais, ó. O, S, A. Aqui também, O, S, A. Tem o som osa. O quarto verso está rimando com o quinto verso. Então, mansa, criança, olha o som final de ansa. Neste caso aqui também as letras são diferentes, porém os sons são iguais. Nesse poema aqui, a gente pode perceber que as rimas rimam com versos diferentes. Porque, no geral, quando a gente aprende um poema, a gente aprende que os versos que são pares vão rimar entre si. E os versos que são ímpares vão rimar entre si. Eu falei isso em umas atividades passadas, não sei se vocês lembram. Só que nesse aqui, ó, o primeiro verso, que é ímpar, está rimando com o último verso, que é par. Então, nós estamos vendo que os poemas são diferentes. Na aula passada a gente viu que o poema nem sempre vai se apresentar em versos, nem estrofes, que ele vai ter um formato diferente. E hoje nós estamos vendo que nem sempre os versos vão ter rimas em pares ou ímpares. Que nem, ó, o segundo tá rimando com o terceiro. O segundo é um número par e o terceiro é um número ímpar. Eles estão rimando entre si. E o quarto está rimando com o quinto. Então esse primeiro está rimando com o último. E depois o segundo com o terceiro e o quarto rima com o quinto. Diferente dos poemas que nós estamos acostumados a ver. Bom, eu falei bastante sobre versos agora e sobre rimas. O que vocês têm que entender também? Que um conjunto de versos, ó, tá vendo que aqui tem um espaço, está sendo pulado uma linha. Então, esse conjunto de versos vai formar o quê? Uma estrofe. Isso, estrofe. Então, depois nós podemos contar quantos versos tem o poema todo. Vamos contar todas as linhas. E depois nós podemos contar quantas estrofes tem esse poema todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem para mim lá no grupo. Então a gente conversou muito sobre a composição desse poema e na hora que eu fiz a leitura eu expliquei algumas coisas sobre esse poema, para que fique fácil de vocês responderem as seguintes questões. Sobre o que fala o poema? Então esse poema está contando uma história. Que história que é essa? Vocês irão responder de acordo com o que vocês entenderam. O que significa a palavra meiguice? Então,
Fora desse poema, a palavra meiguice tem um significado. Qual que é? Para isso vocês deverão pesquisar ou aí, né, na internet, ou perguntar para o responsável que está ajudando na atividade, ou se vocês tiverem um dicionário em casa, vocês podem pesquisar essa palavra. Número 3. No poema, a palavra meiguice tem o mesmo significado encontrado no dicionário? Então, na número 2, a gente vai ver que meiguice significa uma coisa. Só que no poema, nós vimos que meiguice é o quê? Qual é o significado da palavra meiguice no poema? Escrevam aqui na número 3. Número 4. Tinha bom leite ao almoço. Quem tinha bom leite? Era a menina ou a gata? Então escrevam aí. Quem tinha bom leite era... Número 5. Dormia em sedas e armarinhos. O que essa expressão quer nos dizer? Será que quem dormia em sedas e armarinhos dormia em um lugar bom ou um lugar ruim? E quem é que dormia em sedas e armarinhos? Número 6. Clarice amava deveras a bichinha cor-de-neve. Então, bichinha cor-de-neve está se referindo a quem? Quem é a bichinha cor-de-neve? Número 7. Quem eram as amigas sinceras? Vocês terão que localizar tudo isso no poema. Quem que eram as amigas sinceras? Número 8. E a gata, nervosa e leve, adorava a pequenita. A palavra pequenita, a quem se refere? Depois vocês farão atividade de matemática. Atividade de matemática 1.3. Parabéns a você nessa data querida. Número 1. O dia de nosso aniversário é sempre muito especial. Você sabe por quê? Por que será que o dia do nosso aniversário é especial? Vocês vão responder o que é que vocês acham. Tudo bem? É uma resposta pessoal. Número 2. Desenhe no bolo de aniversário a quantidade de velhinhas que indicam quantos anos você já fez ou fará neste ano. Então, se você já fez aniversário esse ano, você vai desenhar a quantidade de velhinhas que você já tem. Se você ainda vai fazer aniversário, você vai desenhar também a quantidade de velhinhas que representa a idade que você vai fazer esse ano. E escreva no quadro ao lado, aqui então do lado, o símbolo numérico que representa essa idade. Então, por exemplo, se vocês colocarem 9 velhinhas nesse bolo, aqui então vocês terão que colocar o símbolo numérico. Qual é o símbolo numérico? O número 9. Se vocês colocarem aqui 8 velhinhas, então aqui vocês irão colocar o número 8. Tudo bem? Número 3. Quantos anos você fará em 2025? 2020 nós estamos. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Para a gente chegar em 2025 faltam 5 anos. Então vocês farão a idade de vocês mais 5. E aí vocês vão saber quantos anos vocês terão em 2025. Entenderam? Número 4. Você sabia que as cidades também fazem aniversário? A tabela abaixo indica a idade de 2 cidades no ano de 2019. Então, toda cidade ela foi criada em um ano. Então, a cada ano elas também vão fazer aniversário. Então, olha a cidade de Jacareí, em São Paulo, já tem 366 anos. A cidade de Lorena, em São Paulo, 231 anos.
Qual das duas cidades acima é a mais antiga? Aí vocês irão escrever o nome dela aqui, dessa cidade mais antiga. Vocês sabem quantos anos tem a cidade onde vocês moram? Procurem saber em conversa com seus familiares, tá bom? Número 5. O município de Araraquara fez, aqui tem um número, fez tantos anos em agosto de, e aqui tem outro número. Por que eu não falei o número? Porque a pergunta é, você sabe ler estes dois números? Que número é esse? E que número é este aqui? Agora vocês irão pausar o vídeo para tentar saber que número é esse. Quando vocês se tomarem, eu vou falar para vocês o número que está escrito aqui. Se vocês falaram 202 e 2019, vocês acertaram. E o que esses números têm em comum? O que é que tem de comum, de igual nesses dois números, no 202 e no 2019? Resposta pessoal de vocês, tudo bem? Para terminar, vocês irão escrever os numerais de 100 a 150 aqui embaixo. Se necessário, vocês consultarão o quadro numérico. Por hoje é só e eu volto amanhã com mais atividades para vocês. Abraços!